é a nossa formação de cura interior. Hoje a nossa formação de cura interior vai ser sobre as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Conforme Santo Agostinho. Então vou lendo a apostila aqui, e aí quem puder vai acompanhando pela apostila, eu vou explicando sobre o que seria essas teologias, essas virtudes teologais, melhor dizendo. Por volta de 421, Agostinho escreveu eu não sei bem ler aqui se está em latim ou é italiano, o Enchiridion de Fides Pietate Caritate, que é o manual sobre a fé, a esperança e a caridade. Então vamos chamar de manual, né? Então toda vez que vê esse nome Enchiridion, vamos chamar de manual. É o manual sobre a fé, a esperança e a caridade que ele resolveu fazer, né? Ao seu amigo Lourenço. E apresentou algumas inquietações práticas. Quais as verdades que o cristão deve crer e as heresias que precisa evitar? Então, neste manual sobre a fé, a esperança e a caridade, o Santo Agostinho com esse seu amigo Lourenço, ele estava com essa inquietação, né? Como hoje nós vivemos uma época em que você não sabe qual verdade você vai seguir. Onde é que está a verdade, a doutrina verdadeira? Onde é que está a doutrina verdadeira? Será que está na Igreja Católica, a verdade? Ou será que está em outras religiões? E onde é que estão as heresias? As heresias, quem é que ensina? As outras religiões? Ou a Igreja Católica que tem heresia? Porque para as outras religiões, a Igreja Católica tem heresia e vice-versa, né? Então, Santo Agostinho levantou essas questões aí sobre as verdades que o cristão deve crer. Quais são as verdades que você deve crer? Qual é a verdade que você deve crer? O que é a verdade? O que você deve seguir? O que você não deve seguir? Em que medida a razão pode intervir a favor da religião? Ou seja, até que ponto a razão, você tem que usar da razão para poder, com a razão, ela ser útil para que você possa justificar a sua fé, o seu seguimento da sua religião. Por exemplo, o pessoal lá dos muçulmanos que faz esse terror, né, o terrorismo, eles são movidos mais pela fé do que pela razão. Então, até que ponto, né, você vai pensar assim, esse ato que os terroristas estão fazendo, você vai usar da razão. Até que ponto isso é correto ou isso não é correto? Isso é a verdade que eles seguem, os terroristas? Ou isso não é a verdade que eles estão seguindo? Então, até que ponto? Então, é essa junção que o Santo Agostinho ele estava procurando colocar, né, da razão com a fé. Até que ponto você deve usar da razão para justificar a sua fé, vamos assim dizer melhor, né? Então ele começava a entrar nessas questões com esse seu amigo Lourenço. O que foge ao seu alcance? O que deve ocupar o primeiro e o que deve ocupar o último lugar no ensinamento na vida cristã? Ou seja, o que deve vir em primeiro lugar, a razão ou a fé na vida do cristão? Eis a questão que Santo Agostinho estava levantando, né? Por exemplo, nos muçulmanos, pelo visto, eles não colocam muita razão em primeiro lugar, né? Porque eles vivem mais movidos pela fé, que devem fazer este ato e tal, e perseguir. Então, até que ponto? Qual o fundamento seguro e autêntico da fé católica? Então, até nós católicos, nós podemos perceber que nós também temos um pouco esta dúvida sobre até que ponto eu devo seguir alguma verdade que a Igreja Católica está me ensinando. Que a nossa razão começa a entrar em choque com a nossa fé. E você começa a questionar. E quando às vezes nós começamos a questionar demais, aí o nosso sentido de fé, de seguir aquela verdade dos ensinamentos da Igreja Católica vai perdendo sentido. Quando você começa a questionar demais, a criticar demais, como por exemplo quando foi tratado aqui sobre a confissão, a formação do João Vitor, a questão, até que ponto eu devo me confessar um sacerdote, que ele é um ser humano como eu? Ou seja, a partir daí você já está colocando a razão em primeiro lugar. Por isso que Santo Agostinho faz esse questionamento aqui. Até que ponto a razão vem em primeiro lugar ou é a fé que você deve colocar em primeiro lugar? Então, se eu tiro a razão e coloco a fé, então eu vou acreditar que o sacerdote é uma pessoa inspirada por Deus, eu vou me confessar com ele e vou esquecer a minha razão, meus pensamentos que me levam a não querer acreditar naquele sacerdote que ele tem o poder dado por Jesus Cristo para perdoar os pecados. Então, quando eu coloco a razão na frente, aí eu começo a questionar e começo a duvidar, ou seja, a minha fé começa a vacilar, eu começo a duvidar do poder que Jesus Cristo deu ao sacerdote.
tu começa a confundir a razão com a fé. Então esse Santo Agostinho vai procurar tratar, né? Agostinho busca ser fiel às questões levantadas, mas as ultrapassa. Sua exposição é rica em ideias, aborda os principais dogmas do cristianismo, mesclando a questões morais. Este pequeno manual, que eu estou fazendo só uma apresentação, né, será a obra que vai nos direcionar, né, norteadora deste texto. Do texto é possível extrair algumas noções básicas do pensamento agostiniano, que são importantes numa consideração teológica sobre a virtude da fé. Então, que é o ponto que nós vamos entrar, né? Essa questão da virtude da fé, da esperança e da caridade, da qual nasce a boa esperança acompanhada da santa caridade. Sendo assim, após uma breve definição de virtude, né, nós vamos explicar um pouquinho o que é a virtude, voltaremos nossa atenção para a fé e depois vamos para a virtude da esperança e a virtude da caridade, concluindo com a abordagem sobre a interdependência das três, né, dessa ligação que tem as três. Então, o que é uma virtude? O que é virtude? Nós entendemos mais quando se fala de vício, né? Fulano tem um vício do álcool, fulano tem um vício da droga, ciclano tem um vício da sexualidade, da luxúria, né? Da prostituição, e enfim, o vício do cigarro e vários vícios, os vícios mais populares, mais conhecidos. A virtude é o oposto do vício. A virtude é o exercitar-se, é o pôr em prática aquilo que é bom. É você também fazer de forma involuntária, quando você já exercitou aquilo, sem você se dar conta, você está fazendo algo bom. Do mesmo jeito o vício. O vício, ele é algo que você também faz já mecanicamente, involuntariamente, porque você já pegou aquele hábito, aquele costume. Então, o vício e virtude é um hábito. Então, você tem que procurar exercitar para fazê-lo. E no caso do vício, você tem que procurar tirar esta prática, exercitar, ficar lembrando o tempo todo que não deve fazer. Até um ponto quando você consegue não pôr mais em prática, aí você vai ter a virtude. Ou seja, se uma pessoa tem um vício da droga, como existem as instituições que ajudam a pessoa a se libertar deste vício. Aí quando ela se liberta do vício, então ela não vai mais ter aquela sede de buscar aquilo ali. Então, do mesmo jeito, são todos os outros vícios ou virtudes. Então, nós vamos ver aqui a virtude da fé, da esperança e da caridade. Que geralmente nós já temos ela como infusa. Né? O que é algo infuso? Já é próprio nosso, é dado por Deus. Né? A virtude da fé, da esperança e da caridade. Agora tem aquelas pessoas que, claro, que perderam isso aí. Aí é difícil tratar com pessoas que perderam a virtude da fé, né? Da esperança, de esperar. Nós, seres humanos, vivemos numa sociedade em que praticamente o ser humano não sabe mais esperar. Nós somos impelidos a perder a virtude da esperança, de não saber esperar, você quer as coisas imediatas. Principalmente no ambiente hoje de muita tecnologia e tudo você tem que ser rápido, é agora para já, se não for agora para já não serve. Então a gente não sabe esperar, na esperança está a paciência. A paciência de você esperar. Então vamos lá. Ao lermos o Enquiridium, o percebemos, ao ler esse manual do Santo Agostinho, vamos perceber menos como uma proposta de caráter intelectualista e mais como uma obra de aspecto histórico e prático, assim como práticas eram as inquietações de Lourenço. Embora não falte uma profunda reflexão teológica e espiritual, permanece no bispo de Hipona é o Santo Agostinho, uma preocupação de ordem formativa e pastoral que permitiu colocar juntas as três virtudes em um equilíbrio dinâmico, ou seja, ele procura colocar as três virtudes em um equilíbrio, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, as três dependem da outra. Realizando no tratado dessas como que um compêndio da vida cristã. Então ele fez tipo um tratado sobre a virtude da fé, esperança e caridade. Não encontramos neste manual uma definição clara do termo virtude. Então você não vai ver no manual dele bem ele explicando com clareza o que seria virtude. A virtude é a ordem do amor, diz respeito à vivência concreta, é o meio através do qual a ordem moral se estabelece nas ações humanas. Ordem que pode realizar-se mediante o uso disciplinado da razão. Então é onde é que ele vai usar a razão para poder justificar a prática da virtude. Então, através da razão, ela vai te ajudar, né? Você vai se disciplinar para pôr em prática essa virtude. A razão vai servir para isso.
praticou uma disciplina. E hoje nós seres humanos nós não gostamos de disciplina. Tanto é que quando você vai orientar uma pessoa o caminho certo a fazer, você vai disciplinar ela, ela se incomoda. Você vai usar a razão, mostrar pela razão que ela está fazendo aquilo ali errado. Então a razão é para contribuir nesse sentido, para que você possa exercitar a virtude e pôr em prática esta ordem. Ele fala da ordem. Ele fez aqui a questão da ordem moral. Porque Deus ele é ordem. Ordem é algo organizado. Então o mundo ele entrou no caos, nessa desordem. Então a ordem é a perfeição. A virtude não é a meta em si mesma, é caminho para a verdadeira felicidade humana, que é a visão de Deus. Ou seja, ele vai dizer que o caminho da verdadeira felicidade é chegar nesta visão beatífica de Deus. Às vezes a gente pensa que a felicidade, enquanto o ser humano tiver com a cabeça, a mente que a felicidade dele humana é em alguma coisa terrena, ele vai sempre se decepcionar. Por exemplo, eu quero ter um carro, a Ferrari. Aí você tem uma Ferrari, aí depois você não tem, você vê que alguém, você está feliz que tem aquela Ferrari, aquele carro, consegui ter aquele carro, estou com milhões, bilhões, eu comprei uma Ferrari para mim. Aí você está muito feliz. Aí mais na frente você vê uma pessoa que tem um carro, a Ferrari não é o primeiro carro, se eu não me engano, ela não é o primeiro carro mais importante do mundo, é um outro que eu não lembro o nome do carro. Sabe o nome? Não, nesse aí também não. É um nome esquisito. Camaro não. Não é o Camaro também não. O Camaro não está nem nas 10 listas dos mais importantes do mundo. Camaro é um outro. Aí você vê uma outra pessoa com este carro, mais importante que a Ferrari, aí você começa a ficar triste, aí você entristece, abaixa a cara, puxa vida, eu queria ter aquele carro bem ali, eu não posso ter ele. Ou seja, você comprou só uma Ferrari, né? Então, você começa a se decepcionar com as coisas materiais porque você não frisou o seu bem maior, o seu bem absoluto, a felicidade de Deus, né? Essa visão beatífica. Então, enquanto o homem não chegar lá, nessa visão beatífica, ele não vai atingir a felicidade plena. Então, é isso que Santo Agostinho vai procurar mostrar, nesse exercício da virtude. Esta ordem de estar voltado para Deus. Então, o caminho virtuoso, que é a razão sozinha, não consegue percorrer. Então, pela razão, você não vai conseguir ter este alcance da felicidade plena, né? Mais que iluminada pela sabedoria divina, assume o compromisso de sustentar o cristão nesta vivência, ou seja, nesta vida. Então, você, tendo este pensamento de que Deus é o seu absoluto, é a sua felicidade máxima, então você vai conseguir, nesta vida, mesmo passando pela dificuldade, mesmo você não tendo a sua Ferrari, você não tendo aquilo que você pensaria que seria a sua felicidade, você tendo Deus como a meta principal, você não vai sofrer tanto, porque você sabe que seu fim, sua felicidade é Deus. Está de acordo com o pensamento agostiniano a distinção entre as virtudes naturais e as assim chamadas virtudes infusas ou teologais. As primeiras são derivadas da experiência e da razão, ou seja, a virtude natural. Então, Santo Agostinho ele vai colocar essa diferença das virtudes naturais, natural que ele vai querer colocar que é da razão, provém da razão, da nossa natureza humana, a nossa razão de pensar, e as virtudes infusas ou teologais, que ele diz que vem de Deus, né, diretamente de Deus, as quais o homem pode chegar pelos princípios de sua natureza, ou seja, as segundas ela vai se referir à felicidade ou à bem-aventurança, que seja a natureza do homem, às quais ele pode chegar somente pela graça divina. Ou seja, as virtudes teologais. Para quem não sabe, teologia é estudo de Deus, teo Deus. Logo, é o estudo de Deus. Vamos dizer, da pensamento de Deus. Como seria o pensamento de Deus para nós, seres humanos. E a filosofia vai estudar a razão, né? O estudo da razão, da mentalidade humana, como é que o homem pensa. Então, Santo Agostinho ele vai fazer essa comparação, né? A virtude natural, que seria a razão, e a virtude infusa, porque já foi infundida, vamos dizer, por Deus, já foi colocada por Deus na alma, no ser humano. Ou chamadas virtudes teologais, que é onde a gente vai entrar, né? As segundas, que seria... Perdão, já falei. Então, vamos lá para a virtude da fé. A virtude da fé é o maior. Aí, quando nós chegarmos na virtude da esperança e caridade, é bem pouquinho. Então, vamos ver aqui. Virtude da fé.
Deus amavelmente vem ao encontro do ser humano para salvá-lo e doa a fé para que ele possa aceitar a verdade salvadora. Ou seja, Deus ele vem ao encontro do ser humano, que é Jesus Cristo, né, para salvar. E nesse encontro, Deus vem aqui para nós seres humanos, você passa a acreditar neste Deus Salvador, neste Deus que te liberta através do quê? Da sua fé. Então o que Agostinho vai fazer? Ele salienta o aspecto gratuito da fé, ou seja, a fé é algo gratuito que Deus te deu. É uma graça, é um bem grátis, posso dizer, um bem grátis que Deus deu. Que é dom, é graça, é fruto da bondade de Deus, que não abandonou o gênero humano na perdição do pecado, mas que na sua misericórdia propõe a salvação. Aí Santo Agostinho vai dizer que o homem, ele abandonou Deus, mas Deus não abandonou o homem. O nosso Deus, ele poderia simplesmente ter nos abandonado porque o homem não quis saber de Deus, mas ele não fez isso. Então, uma definição de fé nos escritos agostinianos não é tão fácil. Mais do que uma completa e exaustiva definição, propomos algumas citações contidas na obra que nos ajudam a compreender essa virtude. A princípio, pode parecer um tanto complexa e desarticulada, mas posteriormente virá explicitado nas abordagens sucessivas. Ou seja, aqui ele só está querendo dizer que para se entender a virtude da fé explicada por Santo Agostinho não é muito fácil de você entender esta visão dele. Então vamos lá. Nos escritos de Agostinho, o substantivo fé e o verbo crer são utilizados como termos equivalentes, ou seja, equivalência é igual. Então fé e crer é algo praticamente igual, conforme Santo Agostinho. A fé é uma virtude sobrenatural, ele vai dizer lá no manual dele, 1.6. A fé é uma virtude sobrenatural, ou seja, a fé é dada por Deus, é algo sobrenatural. Enquanto a razão é algo natural. A fé é um dom, através do dom, para quem não sabe, é um presente. Deus nos deu um presente. Deus nos deu este dom. Então, pessoas que às vezes não têm fé, você tem que pedir a Deus este dom da fé. É um dom através do qual o ser humano, sob a autoridade divina, aceita livremente a verdade salvadora revelada por Deus em Jesus Cristo. Ou seja, Deus te dá o dom da fé, de acreditar que Jesus Cristo é o Salvador, e você vai ter seu livre-arbítrio de aceitar ou não. Essa verdade de fé, Jesus Cristo que se encarnou, né, se fez homem, né, se humanizou. Verdade que vem testemunhada pela Sagrada Escritura e pela Igreja. Crer é assentir. Assentir o que é? É você concordar. Crer é concordar a verdade da revelação acolhendo o mistério de Deus. Então é isso que ele vai querer dizer, né? Que você crê, você tem esta fé, você, por sua livre e espontânea vontade, você vai aceitar aquilo que está sendo ensinado para você sobre Deus, através deste dom que Deus te deu. Deus te deu este dom de tua fé, de você entender e acreditar que aquilo é verdade. Deus dá o dom para o Júlio César de acreditar que o Deus... Você sabe que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados exatamente por um dom de fé que você tem. Não é simplesmente só porque está dizendo lá na Bíblia. Na Bíblia só é um simples papel que está lá escrito. Quem é que vai te garantir que ali que está na Bíblia, aquele poder que acontece através do sacerdote, que Jesus Deus perdoa os pecados, é verdade? Quem é que vai te dar esta garantia? Do que você está acreditando é tua fé. Este dom que Deus te deu. Não é porque está no papel que isso aqui é a prova, não. As Sagradas Escrituras não é a prova de que o sacerdote tem o poder de perdoar os pecados, não. Não é na Sagrada Escritura que vai estar a prova para você de que o Chiquinho tem o poder de expulsar demônio, não. Não é porque está na Sagrada Escritura que o pastor de igreja A, B, C e D, é porque Deus diz na Sagrada Escritura que fulano tem poder de expulsar demônio, que vai ser verdade, não. Quem é que prova que ele está expulsando o demônio ali mesmo? Quem é que prova que um padre está fazendo um exorcismo, Quem é que vai provar que um padre está fazendo um exorcismo, que está expulsando o demônio de uma pessoa? Quem é que garante que aquilo ali é verdade? Só porque está dizendo na Bíblia. Então é isso que a gente vai entender através das formações de cura interior, que vai além do que está no simples papel, além do que está numa autoridade máxima da igreja, que é simplesmente a fé em Deus. Não é nada que existe nesta terra material que vai
provar que Deus existe para você, não. Então, se você, como ponto de partida, você tira Deus do território. Deus não pertence à minha vida, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé em Deus. Se você tira Deus do caminho, você não acredita nele, então nada disso aqui faz sentido. A Bíblia faz sentido para quê? Para acreditar em Deus. As doutrinas, os ensinamentos, tudo que se faz em nome de Deus, que diz que faz é em nome de Deus. Aí não vai dizer que é o nome dos loucos que estão por aí dizendo, botando que existe alguém que eu estou fazendo em nome de Deus porque você não quer assumir aquilo que você quer fazer, é botar Deus no meio. Aí, por exemplo, alguém poderia dizer que não considera Deus, que não tem fé em Deus, que os muçulmanos, porque eles não querem fazer aquele ato de terror por conta própria, é botar Deus no meio. Quem é que garante que eles estão fazendo aquilo ali em nome de Deus? Ah, porque está lá no livro deles? É porque está lá no Alcorão deles que está dizendo que tem que fazer? Sim, mas ali eu posso simplesmente dizer que foi só uma invenção do homem. Quem é que vai garantir que foi Deus? Então aqui nós vamos aprender, queridos irmãos, que gotemianos, internautas, que não vai ser a Bíblia que vai provar para você que algo é verdade, não. Se você se sustenta a sua verdade, vou dizer nem que uma verdade para você. Se você vai sustentar a sua verdade de Deus só porque está escrito na Bíblia, você está lascado. Você pode sim convencer uma pessoa que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela tem fé. Agora eu quero ver você convencer uma pessoa que nem acredita que Deus existe, muito menos que a Bíblia é a palavra de Deus. Convença ela de que ela deve acreditar em Deus. Você não vai poder pegar as Sagradas Escrituras, pegar a Bíblia, para poder dizer para ela, ó, Deus existe. Está bem aqui na Sagrada Escritura dizendo que Deus existe. Ela não vai nem querer saber, não. Isso aqui é prova. Um papel desse escrito bem aqui. Esse papelzinho que eu posso pegar, botar na fogueira e queimar. Isso aqui é prova que Deus existe. As doutrinas, todos os dogmas. A Igreja Católica, nós aprendemos na formação católica ou bíblica, que a Igreja Católica ela é sustentada por 3 pilares. A tradição, que é o boca a boca. O magistério, que é a Igreja Católica, os bispos, né? O colegiado dos bispos. E as Sagradas Escrituras. Quem é que vai me garantir que esses 3 aqui são os pilares verdadeiros? Porque a Igreja Católica diz. Porque a Igreja Católica diz que a tradição está contando é verdade. É boca a boca. Quem é que garante que é verdade aqueles fatos que foram contados? Quem é que vai me garantir que o que foi escrito aqui do pessoal é verdade, do povo antigo? Quem é que vai garantir que os pergaminhos que eles escreveram é verdade? Não foi só uma fantasia, um sonho deles, a história de Moisés, a história de Êxodo. Estou falando isso aqui para você, mas é para a gente pirar mesmo. É para a gente perder um pouquinho a fé no que a gente foi se estruturando, se modelando nas formações bíblicas, de que a gente aprendeu que os pilares da Igreja Católica, as doutrinas e o dogma da fé, os dogmas de verdade e de fé da Igreja Católica se sustentam pela Sagrada Escritura, pelos bispos da Igreja do Magistério e pela tradição boca a boca. Esses 3 pilares sustentam a verdade de fé. Certo, ótimo. Ok, isso aí tá maravilhoso. Mas aí, quem vai sustentar que esses 3 são verdade? Que o que os bispos da Igreja Católica falaram, ensinaram e decretaram que o que está naqueles livros separados, que eles pegaram lá os pergaminhos, é verdade. Que o que foi falado de boca a boca é verdade. Quem é que vai garantir isso? Simplesmente a tua virtude da fé. Você acredita nisso por causa da sua fé. Se você não tiver sua fé, você simplesmente não vai a lugar nenhum. Onde é que você vai acreditar? No magistério da Igreja Católica tem aquilo com verdades de fé, até que ela chama as verdades de fé, porque simplesmente é a fé. É a fé em Deus que te leva a acreditar nos ensinamentos da Sagrada Escritura. É a tua fé que te leva a estar nas formações do Gotem, para poder você aprender e acreditar naquilo que está sendo passado. Então, a fé ela é algo dado por Deus. Então, se você se depara com uma pessoa que perdeu a fé, fulano não tem fé, aí não adianta você pegar a Sagrada Escritura para provar que isso é verdade. Então é muita imaturidade quando você quer provar uma verdade de Deus simplesmente pela Bíblia. Você pegar simplesmente a Bíblia e dizer, ó, é verdade porque está na Bíblia. Nada disso, querido. Não é verdade porque está na Bíblia. Se for verdade, é verdade em si mesmo. É verdade porque está em Deus, não é porque está na Bíblia.
As verdades de Deus, ela vai independer se está na Bíblia ou não. Não é porque vai estar na Bíblia que vai ser verdade, muito pelo contrário. É porque está em Deus, a fé que eu tenho em Deus, do que Ele falou, do que Ele ensinou é que é verdade, não porque está na Bíblia. Eu posso muito bem seguir o que eu acredito de Deus, independentemente de se está na Bíblia ou não. Não é porque está na Bíblia que vai ser verdade. Não é porque a Igreja Católica está me ensinando que este é o caminho certo, que esta doutrina eu tenho que seguir, que Jesus na Eucaristia é verdade. Não é porque ela está dizendo que eu vou acreditar. Não é porque ela está dizendo isso que vai dizer que é verdade. É verdade porque é verdade em si mesma, porque a verdade é o bem absoluto que é Deus. Então, se eu perco esta fé em Deus, eu simplesmente não vou poder mais, como é que eu posso assim dizer? Seguir o caminho que eu tenho, que é a minha doutrina, que eu sei, que eu acredito. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Aqui a apostila já está dando uma explicação. Entendeu? Então, aqui eu estou falando na fé na Trindade de Deus Pai, né? Então, Deus, para a gente ter essa virtude da fé, para a gente acreditar em algo, Santo Agostinho ele vai dizer que a razão ela vai servir como um fundamento para poder sustentar e explicar a tua fé. Então elas vão andar juntas, a razão e a fé. Para exatamente a gente entender pela razão, nós entendemos pela razão que o que está na Sagrada Escritura é uma verdade de fé. A Igreja Católica separou e organizou. Então, tanto é que hoje há conflitos. Por que hoje há conflitos com respeito à Sagrada Escritura? Onde é que está a verdade da Sagrada Escritura? Simplesmente por causa destas problemáticas de fé. Do que eu creio, do que eu não creio que está na Sagrada Escritura. Então, só voltando bem na apostila, a fé na Trindade, Deus Pai. O homem é gerado à imagem e semelhança de Deus. Santo Agostinho aqui ele vai falar sobre o credo, que nós na Igreja Católica a gente professa o credo, creio em Deus Pai, que a Igreja Católica tem, como você só vai professar o credo, fazer a oração do credo, se você acredita naquelas palavras. Muitos de nós católicos rezamos o credo, professamos o credo, por isso se chama profissão de fé. A gente pode ver que na Igreja Católica o credo é chamado profissão de fé, porque é aquilo que eu acredito. As palavras do credo. Creio, primeiro você começa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro creio em Deus Pai. Eu acabei de falar aqui. Se eu não vou acreditar em Deus Pai, nada que eu tenho, nada de ensinamento da Igreja Católica, nada de Sagrada Escritura, nada de história de Moisés, nada de história de Adão e Eva não vai servir para mim. Então o credo ele já este símbolo do credo ele já compõe todo esse mistério que a Igreja Católica, posso dizer, organizou. Então você começa dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, crer nele, ótimo, agora vamos continuar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vai começar a acreditar que Ele que criou o céu e a terra, Ele é o Senhor, Deus do universo, o Senhor Criador de todas as coisas que existem. E nada nesta terra, e nem o ser humano, não existe por si mesmo. Existe por causa de Deus e depende de Deus. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, aí vai começar a descer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pronto, você acredita que Deus é Deus Pai Todo-Poderoso, que criou tudo o céu e a terra? Agora eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí vai descendo, aí você vai acreditar que Jesus é Filho de Deus, que desceu pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Está entendendo essa ligação da fé, do seu acreditar, para as coisas aqui nossas, racional, naturais aqui do nosso mundo. Então, se você não consegue ter este ponto de partida, que é a fé, nada que você tem hoje de doutrina, seja lá qual for a sua religião ou a sua não religião, você não sai de uma religião, seja lá qual for, não vai te servir de nada. Então, se você não tem como ponto de partida Deus, então tudo que você tem aqui de religião, de doutrina, não serve para nada, não. Porque tudo a gente sabe está direcionado para Deus. Então, que fique claro que você não pode pegar a Bíblia e as doutrinas da sua igreja que você segue como ponto seguro de que ali é a verdade absoluta.
A verdade absoluta é Deus. A felicidade absoluta é somente Deus. Por que que muitas pessoas entram em crise hoje de fé? As pessoas ficam trocando de religião porque simplesmente estão em crise de fé. Simplesmente por quê? Porque você pega, a Bíblia hoje está sendo o maior xodó hoje dos cristãos, né? Simplesmente, qualquer um pega por aí a Bíblia, que é o xodó dos cristãos, e por causa da Bíblia começa a entrar em crise. Ah, isso aqui está certo na Bíblia. Aí o outro diz, não, está certo na Bíblia. Isso aqui não está certo na Bíblia. Se você tiver como ponto de partida de que a verdade de fé é Deus, você não vai se abalar por tudo que está na Bíblia, não. Se é verdade ou não é verdade, está na Bíblia. Meu filho, olha, é o seguinte, só sei que Deus existe, eu acredito nele. Eu estou aqui na Igreja Católica porque ela é a igreja que eu quero seguir, que eu quero ficar nesse caminho aqui, que eu acredito, mas tem coisas na Igreja Católica que eu não acredito ainda não, mas eu estou tentando ver se eu acredito. Mas não é por isso que eu vou sair dela não. Porque eu sei que Deus é a minha verdade absoluta, Deus é o meu bem absoluto, não é a Igreja Católica. Você não tem que ter a Igreja Católica como seu bem absoluto, você não tem que ter a outra religião que você participa como seu bem absoluto, e você também não pode ter a sua fé de ser ateu como um bem absoluto, ou ser um cético. Porque você vai sempre encontrar-se e deparar-se com a infelicidade. Como eu citei bem aqui no exemplo. Tanto um ateu como um cético, pessoa crente, qualquer outra religião, seja lá quem for, um agnóstico, você vai botar a sua felicidade em qualquer bem material. Aí depois, mais na frente, você vai ver que aquele bem material não te satisfaz. Aí você vai ficar triste. Antes eu queria muito um videogame, um PlayStation 3. Aí na hora você tem um PlayStation 3. Aí hoje é o PlayStation 4. O PlayStation 3 já está já obsoleto. Aí você vai ficar triste porque não consegue comprar um PlayStation 4. Ou seja, a sua felicidade antes de ter o PlayStation 3 foi por água abaixo. Poxa, mas você não queria tanto um PlayStation 3? Por que agora você está triste? Porque você está vendo algo maior e superior do que o PlayStation 3? É sempre assim. Pode observar que o que te leva a ficar triste é porque você vê algo melhor do que aquilo que você queria ter ou que você não possui. Mas quando você enxerga que Deus é o teu maior, o teu bem absoluto, é o teu bem maior, é a tua felicidade suprema, se você sempre vai visar Ele, que você ainda não alcançou Ele, a minha felicidade é Deus, é meu bem maior, então tudo de bem material que eu for tendo não vai ser meu bem final. Ah, eu tenho um PlayStation 3, mas uma pessoa comprou o 4 ali, já está na moda do 4. Mas o meu bem maior que eu quero é Deus, eu ainda não consegui ter Deus, eu não consegui ainda estar morando com Deus. Eu vou continuar satisfeito e feliz com o meu PlayStation 3. Porque, na verdade, o que eu viso de bem maior que a minha felicidade é Deus que eu não consegui. Quando eu conseguir Deus, eu vou ter essa felicidade plena, essa felicidade absoluta, e jamais eu vou voltar a ter a tristeza. Mas quando eu consigo ter o PlayStation 4, eu vou ficar triste. Então, que a gente sempre deposite a nossa fé em Deus. E não vamos, se muitos cristãos estivessem com esta cura interior da fé, de que eu não tenho que depositar a minha fé, não é em doutrinas da Bíblia, da Sagrada Escritura, a minha fé não tem que estar na Sagrada Escritura. Se eu ficar depositando minha fé totalmente na Sagrada Escritura, você vai entrar em crise, você vai entrar em crise dentro da sua própria igreja, você vai sair da sua igreja por causa disso, você vai lá para outra igreja, na outra igreja também você vai entrar em crise porque você não vai se satisfazer com tudo que está na Sagrada Escritura, porque você depositou sua fé na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela não é Deus. Ela só é um norte para te direcionar e para você ficar ciente e sabendo que quem montou a Sagrada Escritura foram seres humanos inspirados por Deus, que a gente aprendeu. Então, se eu não tenho esta consciência de que Deus é o meu fim absoluto, que Deus é aquele que eu devo acreditar, que é o responsável por tudo que existe hoje, como diz lá no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acredito que Deus é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Acredita nisso, irmão? Se você acreditar nisso, aí vai ficar fácil você, através da razão, acreditar que a Bíblia foi inspiração divina. Então, se a gente se depara com uma pessoa que tem dificuldade de acreditar na Sagrada Escritura, que diz que a Sagrada Escritura é uma é uma invenção humana, se você depara com pessoas que dizem que a Sagrada Escritura é uma invenção humana, não adianta, queridos irmãos internautas, você pegar a Sagrada Escritura para provar para ele que não é invenção humana. Esta pessoa ela está ferida na fé, na virtude de fé. Porque para acreditar no que está na Sagrada Escritura, você tem que ter fé.
O que está ali você só vai acreditar por fé. Me prove por onde que você vai acreditar que o que está ali é verdade. Que Moisés, como a gente viu na outra formação, atravessou o Mar Vermelho. Tanto é que alguns estudiosos, teólogos, eles não consideram que Moisés atravessou o Mar Vermelho. É uma questão de fé. Então, Santo Agostinho ele vai falar de alguns pontos que vai levando o homem a perder esta fé, a se afastar de Deus, que seria a degeneração pelo pecado. Ou seja, o homem ele foi se afastando de Deus por causa do pecado. A partir do momento que o homem desobedece. Aí o que acontece? E Deus, para poder trazer o homem de volta para o seu seio, Deus ele envia Jesus Cristo para poder regenerar o pecado. Ou seja, o homem ele atinge o perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. Então Deus envia, como diz lá no credo, né, o Filho Redentor. Como é que está o tempo aí? Parou, foi? Não. Não, depois eu corto na hora que eu tiver vendo. Eu corto em 3 minutos. 3 minutos. Deixa eu pular bem aqui onde é que eu parei. Vamos lá para o item 5 do Espírito Santificador. O objeto da fé cristã é a Trindade Criadora. Um objeto, como eu acabei de falar, é Deus, da sua fé. É a Trindade Criadora, Pai, Filho e Espírito Santo. Obedecendo a ordem da confissão de fé, Agostinho menciona a necessidade de crer no Espírito Santo, que procede do Pai único e mesmo Espírito do Pai e do Filho. O Espírito, como não é criatura, mas membro da Trindade Criadora, vem no símbolo professado primeiro, que é a Igreja, que por sua vez é criatura, não objeto, mas sujeito de fé. O que eu acabei de falar, né? Sobre crer em Deus, que criou o céu e a terra. Agostinho trata do Espírito Santo e da Igreja no mesmo parágrafo, lá do manual 15.56 do Enquiridium. Porém, ele não desenvolve o artigo do credo que professa a fé no Espírito Santo, apenas limita-se a apresentá-lo como a terceira pessoa que completa a Santíssima Trindade e que está presente na Igreja, que é templo da inteira Trindade. Depois de falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor nosso, acrescentamos de crer, como sabes, também no Espírito Santo, de modo que resulte completa a Trindade que é Deus. Ou seja, Santo Agostinho ele procura, a gente pode ver no credo, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, o Santo Agostinho ele vai procurar levar você a crer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A necessidade de você acreditar não só em Deus Pai, mas em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Então, se você vai conseguindo entender e acreditar pela fé esse mistério da Santíssima Trindade, aí você aos poucos vai entrar nesta redenção de Cristo, acreditar que Jesus Cristo é o Filho enviado por Deus Pai, simplesmente pela fé. Não é porque está na Sagrada Escritura que você vai acreditar que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Não é a Sagrada Escritura que é o teu fundamento. Nós vamos depois também ver informações mais adiante de argumentação, que a gente não pode pegar a Sagrada Escritura como ponto final de que a verdade é verdade porque está na Bíblia. É verdade porque o Papa falou, o Papa Francisco falou. A verdade ela tem que ser verdade em si mesmo, porque é Deus, porque você acredita em Deus. Então vamos lá aí no item 4, fé e razão. Como comumente acontece nos escritos agostinianos, também no Enquiridium aparece o desejo de relacionar fé e razão. A obra em si não nos dá elementos suficientes para uma análise profunda. Não encontramos abundantes citações, mas é um tema presente que não pode ser ignorado. Ao abordarmos essa problemática, ou seja, a problemática da fé e da razão, não faremos referência direta ao início da fé, até porque a obra da qual nos ocupamos está dirigida a quem já está iniciado. Porém, justamente porque a fé mora no crente, ela não pode existir
se não acompanhada da razão. Então, é isso que o Santo Agostinho vai querer colocar. Que a fé, a razão e a fé elas vão estar juntas. Né? Então não vai existir a razão sem a fé, e a fé sem a razão. A fé é dom de Deus e, como tal, é também sabedoria de Deus. Segundo Agostinho, o crente não precisa ser licenciado, é a própria fé a dizer o que se deve crer. Então você não precisa receber uma licença para poder crer em algo. Como as formações de hoje são 3 e esperança e caridade é pouco, eu vou até pedir para poder, a gente prolonga na fé, que a gente prolonga ali na fé. Não, depois que eu vou ter que ficar tirando aqui. Não, depois na hora que eu for ver, eu corto e eu emendo o restante. Porque pra mim ficar parando aqui, que eu tô aqui, ó. Eu tenho que ficar tirando e voltando. Entendeu? Aí, prolongo da fé, que da esperança e caridade é bem pouquinho. O churrasco vai durar 10 minutos, tá bom? Como é que tu quer fazer? Tá? Oi? Como é que tu quer fazer? Vamos supor, ficou pra 50 minutos, não foi? Emenda aí mais quanto? Emenda aí mais meia hora. 50 minutos mais meia hora vai dar quanto? Emenda aí mais meia hora. Eu vou ver se vai dar tempo de terminar. Então vamos lá, voltando. Então, porém, quando se pede o que se deve crer, é necessário voltar-se... Perdão, deixa eu voltar ao outro parágrafo. A fé é dom de Deus e, como tal, é também sabedoria de Deus. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A fé é um dom que Deus te deu. Então, se existe um cristão na face da terra que não tem fé em Deus, aí ele precisa de uma cura interior muito profunda. Porque se não tiver fé em Deus, não tem como ter ponto de partida para nada do que você tem aqui. E até para você tentar levar ele para Deus, aí você tem que entender onde foi que levou ele a não acreditar em Deus. Ele já nasceu assim, entre aspas, né? Segundo Agostinho, o crente não precisa ser licenciado. É a própria fé a dizer o que se deve crer. A tua fé, Júlio César, vai dizendo o que você deve crer. É a tua fé que faz você não crer que Nossa Senhora é intercessora. Não é porque está na Bíblia que vai provar. Não é porque está na Bíblia dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que você vai seguir uma religião que só segue Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens e não acredita em santo. Não é porque está na Bíblia dizendo isso. Simplesmente é porque você está só acreditando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ponto final. A Bíblia está sendo só o teu, vamos dizer assim, o teu sustento ali superficial. Porque se não tivesse na Bíblia isso, se na Bíblia não tivesse dizendo, se na Sagrada Escritura não tivesse essa passagem, se na Bíblia não tivesse dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, se por acaso o apóstolo Paulo tivesse esquecido de escrever essa passagem bem, ele poderia simplesmente não ter escrito essa passagem bem quando ele estava nas cartas dele, escrevendo para o povo dele lá. E foi São Paulo que escreveu na carta lá para o povo dele, não foi nem para ti. E se ele não tivesse dito isso aí, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, você iria acreditar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens através de qual meio? Então é isso que a gente tem que tirar. Vamos tirando essas coisinhas nossas que levam a gente a acreditar, essas coisas humanas, materiais. Então onde é que vai estar o teu sustento? Então Santo Agostinho ele vai dizer isso aí, que a própria fé, aquilo que você crê está em você mesmo, não é porque está ali que você vai acreditar. Você não recebe uma licença, um certificado ou um diploma de fé em algo. Você não recebe um diploma de que eu não tenho que acreditar nas imagens ou rezar para o São. Você não recebe um diploma para isso. É pela tua fé que você não acredita. Você simplesmente, alguém lhe explica, pega a Bíblia e explica de que você não deve acreditar no santo rezar o texto, aí você vai acreditar, não é não, porque você acredita. Você acreditou naquelas palavras que ele disse. Aí onde é que está a confusão que Santo Agostinho vai colocar, né? A verdade, até que ponto isso vai ser verdadeiro ou isso vai ser uma heresia? Até que ponto eu acreditar que rezar o texto é uma heresia ou até que ponto eu não rezar eu vou estar cometendo pecado, os erros? Então até que ponto é verdade isso? Até que ponto é verdade eu rezar para os santos?
Até que ponto é verdade eu não acreditar nos santos? Será que é verdade eu não acreditar nos santos? Ou é verdade eu acreditar nos santos? Será que é verdade os santos estão vivos lá no céu? Ou é verdade que os santos estão dormindo ainda e no céu não tem ninguém? Então o que vai me levar a isso é simplesmente um crer. Se eu saio da igreja católica e não acredito em certos ensinamentos dela, é porque simplesmente eu estou saindo por um acreditar, por algo que eu creio, ou seja, pela fé, por mais que seja distorcido. Eu não estou saindo, coloque na cabeça de vocês, queridos cristãos, irmãos, filhos de Deus, que se você sai da sua igreja católica ou você vai para a igreja católica, é simplesmente porque você acredita em algo. É ou não é? Eu estou mentindo. Se eu saio da igreja católica porque me dizem que lá adora imagem errado, você está saindo de lá porque você está acreditando que adorar imagem é errado. Você só está acreditando. Não é porque está na Bíblia. Qual é a prova que você tem disso de que é errado adorar imagem? Qual é a prova que está no papel? Que está nesse papel bem aqui. Que está dizendo bem aqui no papel. Mas se esse papel não existisse, como não existia lá desde o tempo de Adão e Eva, não tinha nem precisado de um papel para escrever, você ia acreditar como. Então é isso que Santo Agostinho quer levar nessa consideração. A tua razão é que vai ajudar a levar esse equilíbrio, né? Da fé com a razão. Então vamos lá. Já no início da obra, quando fala da piedade como culto a Deus e sabedoria do homem, ele distingue a ciência da sabedoria. A ciência é o quê? O conhecer. O conhecimento é a ciência. Tanto é que esses dois aqui são os dons do Espírito Santo. A sabedoria é algo vindo de Deus. A ciência é o conhecimento. Então, o ser humano ele tem que chegar a conhecer Deus. Então, ciência é isso. O estudo da ciência. Você estuda as ciências contábeis, o conhecimento das contas, dos cálculos, a matemática. É o estudo. Você vai conhecer ciências biológicas. Quando você vai... Às vezes o professor fala na sala de aula, não sei se vocês chegaram a falar. O professor vai apresentar a ciência, ele vai dizer que todas as matérias é uma ciência. Porque quando a gente aprende, né, no jardim é ciência, estudos sociais, o que mais? Matemática e português, ciências. Aí quando vai separando, aí você pensa que ciência é só uma matéria, é só ciências. Aí quando você vai mais na frente evoluindo, avançando nos seus estudos, aí o professor vai dizer lá, ó, biologia é uma ciência, a física é uma ciência. Ah, professor, é uma ciência, é? Dizer que era ciência, era lá ciência de estudos sociais, estudar lá ciência, estudar em movimento, sei o que, o fogo, o homem das cavernas, ele mistura com estudos sociais, que é a geografia hoje, né? E então, o que o teu professor vai ensinar? Biologia é uma ciência, vai estudar a vida, vida, ciência, conhecimento da vida. Então é isso que Santo Agostinho vai mostrar, né? Que ele vai, no culto a Deus, a sabedoria do homem, ele vai diferenciar a ciência da sabedoria. Não limitando a sabedoria ao aspecto científico. A primeira, que é a ciência, diz respeito ao conhecimento das realidades materiais imutáveis. Então, a primeira, que é a ciência, Santo Agostinho vai dizer, ela vai te levar a conhecer a matéria. E aquilo que muda, né? A segunda, que é a sabedoria, refere-se à inteligência própria das realidades imutáveis e espirituais. Ou seja, ele vai dizer que a sabedoria vai procurar te levar a entender as coisas imateriais, imutáveis, espirituais, ou seja, aquilo que não muda. Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Se ele ficar mudando, ele é imperfeito. Se ele ficar trocando de pele igual a cobra, ele é imperfeito. Deus, ele não muda. O São Tomás de Aquino, ele vai colocar que Deus, ele é imóvel. Aí você pode ficar pirando assim, mas se Deus é imóvel, ele não se move, então como é que ele se move? Está entendendo a confusão? Como é que ele vem até aqui? O universo é tão grande, porque ele diz que tudo que existe na face da Terra, São Tomás de Aquino diz, tudo que existe na face da Terra é movido por alguma coisa. Tudo que existe é movido, uma coisa move algo. A bicicleta do Chiquinho para andar, tem que alguém mover ela, não é? Você tem que montar em cima dela para mover. Aí você vai mover a bicicleta. E quem é que move o Chiquinho?
algumas energias que estão dentro dele, vai alimentando ele e faz com que ele se mova. E outra coisa vai... Aí isso o São Tomás de Aquino vai dizer que é uma imperfeição. Porque se você precisa sempre de algo para se mover, isso é imperfeito. Então Deus ele é imóvel. Porque ele não precisa de nada para se mover. Aí na minha imaginação, quando o professor meu falava sobre isso, eu ficava filosofando e sonhando. Eu disse, então Deus ele tem tipo uma mão gigante. Aí ele vai movendo a mão dele lá onde está, lá na terra, ele puxa assim a pessoa, aí traz para cá, vem cá meu filho, vem para cá meu filho. Deus está movendo. Ficar imaginando que Deus está tipo parado. Entendeu? Então, o Santo Agostinho ele vai fazer esta analogia, esta comparação. Ciência da sabedoria, né? Teu conhecimento. Você tem que estar unido a esses dois, né? O conhecimento, que seria a ciência, conhecer das coisas materiais, com a sabedoria, o conhecer das coisas imateriais, as coisas imutáveis, as coisas espirituais. Então isso aí que seria no âmbito maior da fé, né? Então, porém, quando se pede o que se deve crer, é necessário voltar-se à fé e não à ciência da razão, como eu estava citando. Então, não é a razão que vai fazer você crer que Deus enviou Jesus Cristo, Salvador do mundo. Aí vai ter que se voltar para a fé. Até porque a totalidade da ciência mundana será circunada em comparação à sabedoria divina, de modo especial no que se refere aos problemas essenciais do homem, tal como seu fim último a salvação ou visão beatífica. Então, ele está querendo mostrar que é muito pequeno o só se sustentar pela razão. A razão não vai te dar uma explicação plena de tudo, você pira. Os cientistas que ficam o tempo todo trabalhando para dar uma explicação para algo, eles nunca têm uma explicação para tudo. Aí algumas explicações vai ser voltadas só para a fé. O crer que Jesus Cristo nasceu sem a união de um homem com a Virgem Maria, do Espírito Santo, a ciência não vai ter explicação para isso, é só questão de fé. Ou você crê ou você não crê. Só podemos saber de Deus através de Deus mesmo, o que não significa irracionalismo e nem fideísmo. Ou seja, fideísmo é só tudo da fé. Porque tem gente que tudo só é válido a fé, e outros só é válido demais o racionalismo. Então, por exemplo, ele vai comparar Deus. Para poder a gente saber de Deus, da existência de Deus, não tem como você saber da existência de Deus pela razão, de certa forma. Deus, ele é Deus em si mesmo. Então, Santo Agostinho ele teve o cuidado de não defender uma fé cega, então ele procurou colocar: você não deve ter uma fé cega, tudo é só com base na fé, e nem tudo é com base só na razão. Fé e razão se complementam, que é o que eu falei no início aqui da nossa formação. Pois não se pode crer sem ter entendido as mediações históricas em que nos é concedido o conhecimento do objeto transcendente da fé. Então, Santo Agostinho ele vai dizer que não tem como você crer se algo não entrou no seu conhecimento. Você crê de alguma forma porque algo entrou no seu conhecimento. Se o Júlio César acredita que ter imagens é idolatria, é porque algo entrou no teu conhecimento, na tua razão. Aí você crê. Então, é isso que ele vai querer colocar, o Santo Agostinho. Você crê por algo que entrou no teu conhecimento, na tua razão. Aí você vai e acredita. Como você pode ir e não acreditar. Eu posso acreditar que a Virgem Maria é intercessora. Pelo conhecimento que eu tive, numa razão que eu tive. Como eu também, pela mesma razão que eu tive, eu posso não crer. A mesma razão que me levou a mostrar, a entender que Maria é intercessora, ela pode também me levar a acreditar que não é intercessora. Mas eu passei por esta razão, por esse conhecimento. Mas a minha fé não levou a crer, ou a minha fé levou a crer. Então, aí Santo Agostinho vai querer colocar essa união da fé, e a razão, ela vai, de certa forma, depender mais da fé, claro. Né? A razão é inferior à fé. Deixa eu ver onde é que eu parei aí. Para Agostinho, o intelecto deseja ver o que crê, e a fé exprime sua vontade de compreender. Então, o nosso intelecto ele vai querer ver aquilo que está acreditando, não é verdade? Você tem que ver para crer. Eu tenho que ver que na Sagrada Escritura diz que a idolatria é usar imagens. Tenho que ver onde é que está na Bíblia dizendo. Onde é que está na Bíblia que tem dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e homem? Eu tenho que ver para crer. A fé, eu não preciso da Bíblia para acreditar nos santos.
se eles intercedem ou não. É isso que Santo Agostinho vai querer colocar para nós. Eu não preciso da Bíblia para poder eu acreditar se Jesus é mediador entre Deus e os homens. Se caso um dia a Igreja Católica, se acaso um dia ela decretar, ela resolver dizer, um Papa resolver dizer, o magistério dela resolver dizer que Jesus Cristo na hóstia não é Jesus Cristo na hóstia, não é de verdade, você vai deixar de acreditar que o padre tem um poder ali de fazer a transformação, entre aspas, ali virar Jesus Cristo? Porque o Papa um dia decretou isso? Você vai deixar? Então a fé ela vai depender de algo racional que foi dito. A razão vai te levar a conhecer. Um Papa pode dizer que não é Jesus decretar isso. Estamos, não existe isso e tal, nós chegamos a uma conclusão de que não. Chegamos a uma conclusão de que, ou seja, foi uma razão para usar, chegar a uma conclusão. As explicações de fé, a razão não tem como explicar. Ele é limitado. Então vamos lá. A fé é um caminho para o conhecimento, mas um caminho adaptado pela mente, portanto é um caminho de razão, ou seja, é razoável que acreditemos. É razoável que eu acredite que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É razoável que eu acredite nisso. Não se trata tanto de investigar para se chegar às certezas, mas da certeza que busca maior compreensão. E ao mesmo tempo em que a fé recebe certa legitimação da inteligência que a percebe como razoável. Ela auxilia a uma intelecção mais profunda da realidade. É o que eu falei, né? Que para mim acreditar em algo, não vou precisar da razão. A razão só vai procurar me orientar, me ajudar, levar um conhecimento. Mas se a razão me diz, porque está ali na Bíblia, me mostrando que a razão precisa do ver para crer. Se a razão está me mostrando ali que realmente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, se eu vi ali na Bíblia, agora vai entrar a tua fé. Você acredita ou não acredita? Você vai tirar os santos de lado e a Virgem Maria de lado, se quiser. É sua fé que vai levar isso. Pode observar, não foi porque mostrou para você. Será assim? Então a razão e a fé, elas precisam ter este equilíbrio, como diz Santo Agostinho. Não é você ser fideísta, ou seja, tudo é fé, é fé. Acredito na fé, eu tenho fé de que o Júlio César, ele quebrou um braço e aí pela fé o braço dele vai ser curado. Então, eu estou sendo muito fideísta. Tudo só é fé. Mas eu tenho que usar da minha razão. Ou seja, o conhecimento. Deus deu o conhecimento, né, do homem, que é até um dom do Espírito Santo. O dom da ciência. De que eu tenho os métodos aqui da Terra para usar para resolver o problema do braço quebrado do Júlio César. Então vamos lá para a certeza da fé. Agostinho não esquece o primado da revelação que deixa Deus na sua liberdade, enquanto oferece ao homem a via para alcançar a certeza da verdade. A revelação é coerentemente conhecida através da fé, que é o que eu falei no começo, né? A revelação de Jesus Cristo ter se encarnado, você só entende por causa da fé. Bom, então vamos dar continuidade aqui às formações sobre as virtudes da fé, conforme Santo Agostinho. Então, o nosso ponto que iremos ver agora seria a certeza da fé. Vocês podem abrir a apostila lá na página 107. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: Agostinho não esquece o primado da revelação que deixa Deus na sua liberdade, enquanto oferece ao homem a via para alcançar a certeza da verdade. A revelação é coerentemente conhecida através da fé. Então, como eu havia falado anteriormente, que somente por meio da fé é que nós acreditamos na revelação de Deus,
que se encarnou no seio da Virgem Maria, onde acreditamos em toda esta história do nascimento de Jesus Cristo, da Virgem Maria, que morreu para nos salvar. Então, Santo Agostinho quer falar essa questão da certeza de você ter a sua fé em Deus. Então, voltando aqui à apostila. Mas essa pede ao homem uma escolha radical, se crer ou não. Então, Santo Agostinho vai colocar que, independentemente de Deus ter se revelado na pessoa de Jesus Cristo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, através da Virgem Maria, com o seu nascimento, toda aquela história que nós conhecemos da paixão de Cristo, apesar de tudo isso, isso só vai ter validade para a sua vida, para a nossa vida, se você vai crer ou não. Então vai depender de uma escolha nossa, de uma escolha sua, se você vai crer ou não vai crer nesta revelação de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador que veio ao mundo. Então, uma posição neutra de indiferença não é permitida, porque a gente estaria sempre na esfera de incerteza e da dúvida. Então, Santo Agostinho quer colocar aqui que não há espaço para uma incerteza. Ou você crê na revelação, ou você não crê. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. Então, você não pode ficar no meio termo. Deus existe, não sei se Deus existe, se Deus não existe. Então, voltando, a fé coloca-se como decisão radical, caso contrário, não é fé em Jesus Cristo. Então, Santo Agostinho ele quer afirmar aqui que a fé ela é uma posição radical. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Senão, não é ter fé em Jesus Cristo. Se você não se usar desta crença. Dizer que a fé possui uma certeza não significa dizer que não traga consigo indagações. Então, Santo Agostinho ele vai bater na tecla de que ter fé não quer dizer que você não vai estar sujeito a perguntar, a ter aquela curiosidade de interrogar as questões da fé, como por exemplo da situação de Jesus Cristo, do nascimento dele, desse mistério da Virgem Maria, desse poder de Deus, dessa manifestação divina. Então, você indagar, fazer perguntas a respeito de algum fato, algum acontecimento para o nosso maior aprofundamento, conhecimento, isso não quer dizer que você está sendo uma pessoa duvidosa ou uma pessoa que está pondo em dúvida a sua fé. Pelo contrário, é para você cada vez mais aprofundar e mergulhar nesse mistério de Deus. Então, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: pois indagando, procura uma mais profunda inteligência do mistério, que eu acabei de falar. A tradição cristã sempre buscou a inteligência do mistério, recorrendo muitas vezes a conceitos filosóficos para compreender, aprofundar e transmitir o conteúdo da fé. Então, usando-se do racional, que é isso que eu gostaria de querer dizer, o racional é para contribuir e ajudar a mente a entender esses mistérios da fé. Então, ele vai dizer que a razão, voltando aqui na apostila. Quando, porém, se trata de verdades que concernem a salvação, que não podemos agora compreender com a razão deve preceder a fé, ou seja, ela vai purificar a mente e a rende capaz de perceber e sustentar à luz da suprema razão divina, também aquilo que é uma exigência racional. Então, o Agostinho vai dizer que a razão é para ajudar na nossa fé. Agostinho ele expressa sua vontade de integrar a razão no dinamismo da fé, que busca a inteligência do seu objeto. Nesse dinamismo, dois princípios são fundamentais. Primeiro, a autoridade da Sagrada Escritura e da Igreja, que são garantias para toda a reflexão teológica, e em segundo, o princípio da iluminação, ou seja, da razão. Então, Santo Agostinho ele vai colocar que ele não vai deixar de lado a autoridade da Sagrada Escritura e a autoridade da nossa Igreja. Ele vai deixar claro que tudo que está na Sagrada Escritura e o que a nossa Igreja ensina, elas são verdades de fé. E que isso é algo firme como pontapé inicial para que você jamais deixe sua fé vacilar. Então ele vai colocar essa questão da fé e da iluminação. Na apostila do item 2, nós podemos ver isso, onde Santo Agostinho diz o seguinte: Agostinho usa como critério interno da teologia o conceito de iluminação. O que é isso? Ele vai dizer que está presente na tradição hebraica cristã. E assim ele vai mostrar que a fé não é cega ou irracional. Ou seja, existe aquela história de que a fé não é cega. Ou seja, você não deve ser uma pessoa bitolada, uma pessoa que só enxerga numa única direção. Então ele vai mostrar que a fé, você não deve colocar tudo só vai resolver por meio da fé. Ou seja, Deus dá um meio
para que uma luz para você para resolver algo. Por exemplo, sobre a questão de às vezes a gente tenta Deus, como você diz assim, mas Deus é providencial, meu pão de cada dia, o meu alimento, eu tenho fé em Deus, que vai vir o meu alimento de cada dia. Sim, você tem fé em Deus, e Deus vai providenciar, mas Ele te deu uma boa saúde, te deu força, te deu bons pés, mãos, para você usar deste teu corpo para que você possa trabalhar e conseguir o alimento de cada dia. Aí se você só coloca assim, vai cair do céu, né? Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, então Deus vai providenciar meu alimento de cada dia. Não vai precisar eu trabalhar. Ou seja, você vai estar pondo a sua fé, ou seja, você vai estar tentando Deus através da sua fé. Então não tentará o Senhor teu Deus, como Jesus Cristo disse lá na tentação que ele teve no deserto. Então, às vezes nós tentamos Deus. Então, ter fé não é tentar Deus. Então, Deus ele vai te dar os meios, como na questão também da ajuda de caridade, que Jesus Cristo diz, dê conforme suas posses. Então, se você vê que não tem condição de se manter, de se sustentar, então como você vai poder ajudar o próximo? Então, é isso que Jesus Cristo também vai colocar. O próprio Cristo, ele dá como sinal essa questão de você ter esta sua razão, usar da sua razão, que a sua razão ilumine a sua fé. A razão é como se fosse um farol que vai te iluminar na tua fé, e não ser uma fé cega, onde tudo você vai depositar na fé e ficar de braços cruzados, esperando todas as coisas caírem do céu. Ou seja, Deus vai te dar os meios para que você possa chegar a alcançar aquele objetivo. Então, às vezes você fica criticando, mas eu faço as coisas de Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho fé que Ele vai me arrumar um emprego. Aí você fica esperando cair do céu, ou seja, você vai estar com a fé cega, você tem que correr atrás, e buscar, se esforçar. Do mesmo modo também na questão dos estudos, às vezes os jovens, os adolescentes dizem, eu vou passar no Enem, eu vou fazer, não vai precisar estudar não, que eu vou passar no Enem. Então, se você se comporta dessa forma, você vai estar tentando Deus, e ao mesmo tempo você vai estar tendo uma fé cega. Ou seja, você não vai usar da razão, uma questão do Enem. Deus me deu inteligência, está me dando a minha mente, o meu sono tranquilo, para que eu possa acordar, estudar e me esforçar para que eu possa passar no Enem. Não que você vai acreditar, ter fé, que vai aparecer um anjo lá na hora da sua prova e vai dizer as alternativas para você. Não. Deus, se a gente for ver, sempre Deus, Jesus Cristo, ele quer sempre o esforço nosso, do ser humano. Só lembrando da questão lá do Lázaro, que estava morto, que foi o que Jesus Cristo fez, a primeira coisa, removam a pedra. Jesus simplesmente ele poderia usar o seu poder de fé para mostrar para o povo que tem fé, que ele simplesmente poderia remover a pedra, mas Jesus precisou, ele quis que o ser humano fizesse a sua parte, ou seja, que o ser humano fosse lá e removesse a pedra. E a partir daí ia acontecer o milagre da ressurreição, ou seja, da fé em ver que o morto é capaz de ser ressuscitado. Então Jesus ele quer que nós nos esforcemos. Claro que a fé ela é importante na nossa vida, mas que não seja uma fé cega. É isso que Santo Agostinho vai querer falar sobre fé e iluminação, de que a razão, a nossa mente, ela tem que ajudar a iluminar a nossa fé e não o contrário. Santo Agostinho também aqui no outro ponto 3 ele vai falar a fé como assentimento. Ou seja, a fé implica o que é assentir, é o aceitar. A fé implica o aceitar e muitas vezes se deve crer mesmo se a verdade não é evidente. Ou seja, ele vai querer mostrar que mesmo que não esteja claro para mim a verdade, por exemplo, de que Deus existe, mesmo que não esteja claro para mim, não esteja evidente isso, então é algo que eu tenho que aceitar. Ou eu aceito Deus ou não aceito Deus. Então isso é a fé. A fé no sentido de como assentimento. Santo Agostinho vai colocar a fé, ela tem que ser algo que você aceita como uma verdade. Aí ele vai dizer o seguinte, a inteligência possui um valor essencial como uma atividade que conduz o homem à reflexão, ou seja, a nossa inteligência, a nossa mente, ela vai ajudar-nos a refletir sobre as situações da nossa vida, sobre, por exemplo, aquela sua situação do Enem que você tem que estudar, criar coragem, estudar e não ficar esperando cair do céu tudo prontinho. A questão também de você trabalhar e se esforçar, que Deus te deu toda a sua saúde, te deu também uma boa inteligência, sem nenhum problema físico, para que você possa exercer
seu trabalho. Então, a inteligência e a fé é isso que ele vai querer dizer. Tem que caminhar juntos, certo? Então, vamos aqui para o outro ponto. Embora não esteja contido neste manual, que é o Enchiridion, que não esteja contido no manual de fé das virtudes teologais, ele vai dizer que faz necessário uma pequena alusão aos 3 aspectos distintos do processo de crer, que são atribuídos a Santo Agostinho. Ele vai colocar 3 pontos, que é o credere Deus, credere in Deus e o credere Deus. Perdão, eu pulei. É credere Deus primeiro, depois credere Deum e credere in Deus. O que ele vai querer dizer? Que uma coisa é você crer a Deus, é crer que existe um ser. Você acredita, existe um ser. Ponto final, você acredita. É o credere Deus. Credere Deus exprime a dimensão formal da fé, ou seja, constitui o fundamento, a autoridade do próprio Deus no revelar. Isso que ele vai dizer no Enchiridion 3.9. Crendo se aceita o testemunho que Deus dá de si. É ele a garantia da verdade revelada. Credere Deus é submeter-se à autoridade de Deus, é uma oferenda, uma entrega confiante a ele. Nós chegamos à fé persuadidos pelo chamado feito por alguém a quem se crê, ou seja, chamados e atraídos pelo próprio Deus. A graça se dá para que creiamos e para que o façamos voluntariamente com alegria. Mesmo afirmando o papel da graça, Agostinho defende o caráter voluntário da fé. A fé está embasada no assentimento à autoridade reconhecida de Deus. É uma adesão pessoal, ou seja, credere Deus, resumindo, é a autoridade do próprio Deus. Deus existe em si mesmo. Então, eu acredito que Deus é Deus. É isso, é o credere Deus. Você tem que ter este ponto principal, essa largada. Credere Deus. Pronto. Você tem que acreditar que Deus existe por si só. Pronto, acredita nisso. Aí ele vai colocar o segundo ponto. Credere Deum. O que é isso? É o que veio crido ao conteúdo da fé, ao conhecimento da realidade revelada por Deus em Jesus Cristo. Ou seja, significa crer que é verdadeiro o que Deus revelou. Então, credere Deum, primeiro credere Deus é crer que existe Deus. Pronto, agora a partir do momento que eu acredito que existe Deus, agora eu tenho que acreditar naquilo que Deus revelou, que é através da consumação, através de Jesus Cristo, da revelação do verbo feito carne, através de Jesus Cristo, e acreditar naquilo que Deus fez, que Deus criou. Então, o segundo ponto, Santo Agostinho vai dizer isso, é acreditar no criado, no que Deus criou. Então, credere Deum significa crer que é verdadeiro o que Deus revelou. Então, aquilo que Deus revelou é verdade. Eu acredito nisso, ponto final. Então, o primeiro ponto, credere Deum, é acreditar em Deus em si. Acredita em Deus, pronto. Credere Deum é acreditar nas coisas que Deus criou, naquilo que Deus criou. E, por fim, ele vai finalizar o credere in Deum, que é o seguinte. Não basta você só acreditar em Deus e acreditar nas coisas dele reveladas. Você tem que pôr em prática aquilo que Deus transmite para nós, aquilo que é bom. Ou seja, vai entrar a questão da fé sem obras é morte, como diz São Tiago, porque ele vai dizer que até o próprio demônio acredita que Deus existe. Ou seja, ele acredita na existência de Deus em si, que é o credere Deus. O demônio ele é credere Deus, ele acredita na existência de Deus em si. O demônio também acredita na existência do que Deus revelou. Claro, é óbvio para o demônio que tudo que está aqui na face da terra foi Deus que fez no universo. Então, para ele é óbvio isso. Só que uma coisa que o demônio não é capaz de fazer é pôr em prática aquilo que Deus quer que se faça. Então, é isso que Santo Agostinho vai colocar. Não basta só crer que existe Deus em si mesmo. Não basta só, o segundo ponto, crer na revelação de Deus, do que Deus criou. Mas é necessário dar um sentido a tudo isso que Deus fez, que é, no caso, a ação da sua fé. São Tiago vai dizer, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar minha fé pelas obras. Porque até o demônio acredita em Deus, até o demônio tem fé em Deus, mas ele não põe em prática aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus mostrou para todo o seu ser criado. Então, Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, se você quer me seguir, Jesus Cristo diz, você tem que pôr em prática aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou transmitindo. Aí onde ele vai dizer para os apóstolos, Jesus Cristo, conhecereis que sois meus discípulos se pôrdes em prática que eu vos ensinei. E é este, queridos irmãos, internautas e queridos gotemianos,
o desafio hoje para você, nessa formação de virtudes da fé. Até que ponto você está colocando em prática o que Jesus revelou? Jesus Cristo diz: conhecereis que sois meus discípulos, se pordes em prática o que eu vos ensinei. O que Jesus ensinou? Ele vai resumir, se você meditar todo o evangelho e o ensinamento dele, ele vai dizer o seguinte: muitos naqueles dias, quando eu voltar, vão dizer: Senhor, mas não fizemos isso em seu nome, não curamos e operamos milagres. O que Jesus vai dizer? Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive doente e não me visitastes. Estive preso e também não foste me visitar. Jesus Cristo disse: a um destes pequeninos que negaste a isso, a mim negaste. Agora, se você procura visitar uma pessoa doente, se você vai visitar uma pessoa presa, se você ajuda uma pessoa conforme sua condição a vestir, a dar uma roupa para aquela pessoa, um alimento, aí sim Jesus vai dizer: se fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que eu fizeste. Claro, aqueles irmãos que hoje nós estamos numa sociedade em que a gente desconfia do fazer, mas Jesus não disse em si para poder dar o dinheiro, mas para dar roupa para ele, para dar de beber para ele, para fazer qualquer uma dessas obras. Isso é pôr em prática, isso é servir o Cristo, é visitar os doentes. Não importa a condição da pessoa, muitas vezes a gente discrimina a pessoa e coloca como justificativa para não visitar aquela pessoa, para não ajudar aquela pessoa, a gente coloca como justificativa o seu pecado, a sua miséria. Jesus não quer que a gente faça isso. O que foi que ele fez com Maria Madalena? Ele acolheu Maria Madalena, independentemente das consequências dela, e simplesmente só disse para ela: vai, não peques mais. Então Jesus Cristo, ele quer que a gente ponha em prática. Então este é o mistério todo da fé. Não basta dizer que você é um seguidor de Jesus Cristo se você não põe em prática aquilo que ele ensinou com o próprio Cristo. Ele fecha com chave de ouro o ensinamento dele: conhecereis que sois meus discípulos se pordes em prática o que eu vos ensinei. Então o desafio é hoje, nessa virtude da fé, até que ponto você tem fé em Deus. Então é fácil, antes era difícil você entender o que é ter fé. O que é ter fé? O que é ter fé em Deus? É você pôr em prática o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Vestir os nus, dar de beber aos sedentos, dar de comer aos famintos, visitar os doentes, acolher os presos, visitar os presos, dar conselho. Então, isso é que Jesus quer que nós façamos, queridos irmãos. Então, que a partir de hoje, para que possa haver um exercício da nossa cura interior com relação à fé, vamos meditar e ver se somos capazes de fazer isso. Vamos ver se somos capazes de pôr em prática estas obras que Jesus pediu. Conhecereis que sois meus discípulos, se pordes em prática o que eu vos ensinei. Então, que hoje esse ensinamento da virtude e da fé leve-nos para que nós possamos, a partir de hoje, sairmos renovados e procurarmos realmente sermos discípulos verdadeiros e fiéis de Jesus Cristo. Então, até mais, até o próximo encontro, que vai ser sobre a virtude da esperança, e o outro seria a virtude da caridade, para que a gente possa entender melhor todo esse mistério. Então, até mais. Eternamente eu cantarei, cantarei.